Aplicação de justa causa para baixa produtividade. Afinal de contas, isto é possível ou não? É o que nós vamos tratar aqui hoje. E nós vamos citar aqui, sempre exemplificadamente, como de costume, alguns casos práticos, pois afinal de contas é na prática que nós conseguimos confrontar o que diz a legislação com as situações corriqueiras que acontecem no dia a dia das relações laborais. E nesse caso especificamente, uma colaboradora que havia sido contratada, que acabou sendo demitida após 12 dias da sua contratação, sob a alegação de baixa produtividade. Todavia, a empresa acabou aplicando a pena máxima, qual seja a demissão por justa causa, alegando desídia em razão da baixa produtividade dessa trabalhadora. A mesma, inconformada, por óbvio, ingressou com uma reclamação trabalhista e, nas suas razões, aduziu uma série de questões que dizem justamente respeito, nesse caso, à incorreta aplicação das penalidades, e acabou tendo sucesso na sua demanda, sendo que a sua demissão foi revertida ou convertida para demissão indireta, e em razão disso ela acabou auferindo todos os haveres decisórios a que fazia jus. Por qual razão? Pela simples razão de que esta aplicação da pena máxima, que é a demissão por justa causa, não seguiu os trâmites adequados, todos os procedimentos para que fosse considerado legítimo. Realmente, um trabalhador que está agindo com baixa produtividade, ao ponto de chamar a atenção do seu empregador e alertá-lo e motivá-lo a dispensá-lo, é sim uma situação que, porventura, pode ensejar uma aplicação de justa causa por desídia. Mas essa justa causa deve vir acompanhada de um histórico de penalidades aplicadas pontualmente, em que o empregador venha porventura advertir esse trabalhador de que o mesmo está agindo de forma inadequada, com baixíssima produtividade, que caso ele venha reincidir nessas condutas, lhe seja aplicada uma nova advertência, em novas reincidências, suspensão, para somente então culminar na justa causa. E foi essa justamente a fundamentação do Tribunal Regional do Trabalho, confirmada pelo TST, de que a empresa realmente constatou a baixa produtividade, mas aplicou diretamente a pena máxima, sem a aplicação das penalidades menos graves que deveriam ter sido aplicadas anteriormente. Esse fato se comprovou pelo simples lapso temporal que a trabalhadora estava no exercício da sua função, apenas 12 dias, e que nesse período não existiria um tempo hábil de que ela pudesse, de repente, alterar a sua postura profissional, procurando, quem sabe, uma produtividade mais regular, mais adequada. Ao invés de aplicar a pena máxima logo na primeira situação, na primeira observância da baixa produtividade, a empresa deveria ter no primeiro momento advertido, por escrito, como nós sempre recomendamos. E foi essa justamente a razão que motivou a reversão dessa decisão. Então, a nossa recomendação, nós já tratamos aqui inúmeras vezes sobre a correta aplicação das penalidades no contrato de trabalho, sobre quais são as penalidades reconhecidas pela legislação trabalhista e de que forma elas devem ser aplicadas para não ensejarem uma eventual reversão ou até mesmo uma condenação a uma indenização por danos morais, por exemplo. Então, concluímos que a baixa produtividade pode sim ser uma causa que configure a desídia. E a desídia está elencada entre as situações que autorizam a aplicação da demissão por justa causa. Mas como ela não é uma conduta que determina uma quebra
da confiança, uma quebra do pacto laboral num primeiro momento, a desídia necessita então de que esse trabalhador tenha um histórico de condutas desidiosas, de desídia, que ele venha sendo advertido, que ele venha sendo penalizado e que mesmo assim continue reincidindo nessa situação. Nesses casos, a baixa produtividade até pode sim ser uma causa de desídia e que possa vir a motivar a demissão pela penalidade máxima. Todavia, quando isso acontecer, ela prescinde necessariamente da inexistência do perdão tácito, da aplicação gradativa das penalidades, partindo-se da advertência para a suspensão, para só então culminar na justa causa. Se assim não for procedido, e se a conduta não venha a traduzir uma quebra significativa da confiança entre empregador e empregado, ela não pode ser aplicada diretamente, como foi nesse caso que nós falamos aqui, e com certeza poderá ser revertida judicialmente, tá ok? Um abraço e até a próxima.